dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo, tá certo? Vem comigo para mais essa videoaula que você vai com certeza ver que história é bacana, tá ok? De antemão, sou o professor Pedro, novamente, e vou estar fazendo essa mediação do conhecimento com você, tá ok? Então, a nossa videoaula de hoje é sobre Revolução Neolítica, né? Revolução Agrícola, tá ok? O que foi a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica ela aconteceu mais ou menos entre 12.000 a 4.000 anos antes de Cristo, tá certo? E só foi possível este período, né? Justamente porque ela é marcado justamente pelo fim das eras glaciais, né? O que acontece? É quando a Terra estava coberta com gelo, tá certo? Aí o que aconteceu? O clima ficou favorável à prática de outras atividades e à sobrevivência do ser humano, né? A vivência do homem. A partir daí o homem começa a se organizar melhor, né? E inclusive se estabelecer em moradias fixas, né? Se tornam sedentários durante este período, ok? Então, quais são as principais características aí desse período neolítico, né? Como é chamado, neo é novo, né? Ou idade da pedra polida, como é chamado na história aí, na pré-história ou nas sociedades ágrafas como nós temos visto já durante muito tempo. Tá mudando um pouquinho, né? Primeiro, o desenvolvimento da agricultura, ok? Então, esses hominídeos, antes que eles percorriam grandes distâncias para obter alimentos, ele vai se estabelecer num só local, né? E nesse local ele vai começar a se alimentar, ele vai começar a jogar ali o restinho das sementes ali, da sua alimentação. Ele vai perceber que está acontecendo uma coisa diferente naquele lugar, tá certo? O que está acontecendo? Os restos dos seus alimentos está germinando, a semente que ele jogou ali está germinando, então está gerando uma nova planta e ele começa a perceber que é possível, né, semear, é possível plantar. E aí o que vai acontecer? O homem descobre a prática da agricultura, né, a funcionalidade da prática da agricultura. Segundo ponto, tá certo? A domesticação dos animais, porque quando ele tem o domínio da agricultura, quando ele vai lá, ele cuida da terra, ele se preocupa com a terra, ele semeia, ele prepara, ele começa a perceber que os animais estão vindo para se alimentar daquilo que ele está semeando, entendeu? Então ele vai entender que ele não vai precisar mais percorrer grandes distâncias também para obter caça, porque ele vai poder fazer o quê? Uma reserva de caça, ok? Então esse homem via aqueles animais virando se alimentar e ele logo fazia o quê? Pegava esses animais e acabava se tornando, né, para sua alimentação, ok? Terceira característica aí depois da domesticação dos animais, porque uma coisa leva a outra, né? Claro, com as excedentes agrícolas também vai chamar a atenção de outros animais, porque o excedente é aquilo que sobra, né? Aquilo que vai estar excedente da produção, daquilo que ele consome. Vai surgir aí algumas práticas vamos dizer assim, de trocas comerciais também, né? Ao longo do tempo. E nós vamos ver a outra terceira característica, que é justamente esse desenvolvimento da agricultura, principalmente próximo a regiões onde possuem rios, né? Tanto que as primeiras civilizações organizadas, eles surgem próximo aos rios, e as mais antigas estão próximas aos rios, né? A história mesmo está aí para contar, tá certo? Nós vamos ver ali o crescente fértil, por exemplo, na Mesopotâmia, os dois principais rios que foram de suma importância para o desenvolvimento dessas primeiras civilizações organizadas aí, foi a existência dos rios, né? A água, inclusive existe aquela frase que onde há a água, há vida, tá certo? Então, o que acontecia? Com as enchentes, né? Vamos dizer assim, as vazantes dos rios, esses rios traziam os restos orgânicos que existiam no fundo, vamos dizer assim, dos rios, e era depositado às margens dos rios, fertilizando aí então as regiões próximas a ele. E o que acontecia? Era uma região propícia à prática da agricultura. Então as primeiras civilizações, então, como vinham justamente para encontrar a água, né, que era de suma importância, vital para a sobrevivência, então eles começaram a perceber isso aí próximo a essas regiões existentes aí nesses córregos, rios, né? E claro, no norte da África nós vamos ver aí o Egito, né? O Egito também uma grande civilização que se desenvolveu próximo a rio, né? Ao rio, como o rio Nilo, por exemplo, que era considerado um deus, né? Inclusive aí existe uma frase muito conhecida aí do historiador Heródoto que diz que
o Egito é a dádiva do Nilo, ou seja, tá? Se não fosse o Nilo, não existia o Egito, porque só foi possível a existência dessa civilização justamente por causa da existência desse rio, beleza? Vamos lá para a próxima característica, né? Então, com essas regiões, com o surgimento da agricultura e com o surgimento também dessa domesticação de vegetais e animais, o homem foi se alimentando melhor, ele começou a perceber que não precisava mais percorrer grandes distâncias para obter recursos, né? E se ele estabelecesse ali, cuidasse da plantação, daquilo que ele tinha semeado ali, né? Ele iria ter os seus recursos próprios sem precisar percorrer grandes distâncias. E aí que o homem se torna sedentário, né? Essa prática, né? O sedentarismo para nós hoje é aquele que não, o sedentário é aquele que não percorre, né? Não faz atividades físicas. Nesse sentido, né? Para nós entendermos melhor, não na questão de fazer exercícios, práticas, atividades físicas, mas no sentido de que o homem ele não precisava mais percorrer grandes distâncias para obter alimentos, beleza? Continuando aí, tá certo? Então, com o aumento da produção de alimentos, né, houve a necessidade de um armazenamento, tá certo? Aí no período neolítico, o que aconteceu? Principalmente o desenvolvimento da cerâmica, né, que eles vão criar aí uma espécie de vasos justamente para guardar esse excedente agrícola, tá certo? Então o desenvolvimento das cerâmicas, né? Vai ter esse desenvolvimento das cerâmicas, vasilhas, vai ter também aí potes modelados, né, de argila e outras coisas aí mais, tá certo? Então começa a se desenvolver. Não somente isso, mas também entramos já na outra característica aí do aumento da produção, acontece aumento populacional e consequentemente o surgimento de novas vamos dizer, vilarejos, vilas, né? Vamos dizer assim, cidades, as primeiras cidades das mais antigas que surgem principalmente aí na região da Mesopotâmia, no Egito e entre outros lugares, tá certo? Também teve aí a organização, né, do trabalho, né? Então, como tinha que pessoas para cuidar da agricultura, tinha aqueles que queriam caçar, então tinha que organizar esse trabalho também para que todos não, né, vamos dizer assim, todos não fizessem uma só função, tá certo? Então, ao longo do tempo, houve essa divisão de funcionalidades militar, quem ia caçar, quem ia cuidar da agricultura, e ao longo do tempo nós vamos ver que aconteceu essa questão de hierarquia, né?